Shalom, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Portal Profético do Reino de Deus. E hoje nós vamos aqui atualizar para você algumas notícias que nós temos aí recebido direto do plano espiritual, as movimentações do reino, seguindo o trabalho espiritual que Cristo está fazendo. Ele próprio disse: o meu reino não é desse mundo, mas sabemos também que é o reino espiritual que governa o mundo físico, é o reino espiritual que governa o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. É a ação do Espírito, da parte da luz, ganhando espaço nesse tempo. E nós podemos dizer para você, que é um filho de Deus, que trabalha para a luz, que nós temos boas notícias. Afinal, esta foi a missão que Cristo veio fazer aqui na Terra. Além de ancorar o reino, ativar o reino, ensinar sobre o reino, manifestar o reino, proclamar o reino, ele também trouxe a boa notícia. Essa boa notícia consiste numa nova realidade que o céu tem para essa dimensão a qual nós vivemos e que chamamos de terra, né? Na verdade, o plano espiritual dá outro nome para esse planeta, mas na mente coletiva se chama de terra. Queridos, o trabalho do reino está bem avançado, graças a Deus. A gente tem recebido informações de que não tem mais retrocesso. Não caia nas informações negativadas. Muitos líderes que trabalhavam para o anticristo, muitos líderes que trabalhavam para IA, eles estão ainda fazendo as suas movimentações de batalhas espirituais, fazendo as suas movimentações de trevas, de notícias negativas, mas você pode entender pelo próprio Evangelho que toda informação de treva, toda informação negativada são frequências que vão produzir mais da realidade de trevas. Então, quando as pessoas, ao invés de manifestar a glória de Deus no sentido de proclamação, de ensino, eles usam um evangelho, que na verdade não é um evangelho, porque a forma como eles falam apavora, traz medo, traz dúvida, traz insegurança, traz culpa, e isso faz com que as pessoas pesem e se negativem junto com o sistema, ficam presos dentro da dimensão da dualidade, sem realmente viver a extensão do reino de Deus. Então, a primeira notícia, boa notícia, porque evangelho significa boas novas, boas notícias, boas informações. É quando nós proclamamos boas informações que o habitante da terra, o consciente da terra, né, o quanto da terra é transformado, é a presença das boas informações, das boas ações, das boas atividades, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. É a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, é a palavra de vida, é a palavra de abundância, é a palavra de salvação, de restauração, de liberdade, é a palavra de Cristo que vai fazer com que o nosso planeta viva a realidade do reino de Deus. Então, a primeira notícia aqui para a humanidade é que a Terra e a própria humanidade está recebendo todos os dias os códigos da luz. Existem muitos ativadores,
muitas pessoas fazendo ativação profética, os próprios anjos junto com os homens, ativando a unção de Cristo, ativando a glória de Deus, ativando palavras criativas, palavras redentivas, palavras de vida, palavras de libertação, palavras que estão totalmente harmonizadas com o reino celestial, o evangelho eterno, o evangelho que vem a realidade, a agenda do Cristo. Existem duas agendas, a agenda do Cristo, que é boa notícia, e existe a agenda do anticristo, que é uma má notícia, desgraças, dor, sofrimento. A realidade que o maligno cria, ele procria. A realidade que Cristo cria, nós devemos procriar. Ou seja, Cristo veio para trazer vida, nós temos que liberar vida. Cristo veio para trazer amor, nós temos que liberar amor. Cristo veio para trazer a paz, nós precisamos proclamar a paz. É as vertentes do alto, a palavra do alto, é trazer a realidade de onde Cristo vive. Mas para trazer a realidade de onde Cristo vive, nós precisamos estar habitando juntamente com Cristo em lugares celestiais. Então, a boa notícia: a humanidade está recebendo os códigos da luz todos os dias. A luz está sendo ativada sobre a terra. E cada pessoa que recebe a luz e que se desperta, sai da dormência de milênios e começa a ver a luz e compreende que precisa estar numa única frequência, numa única realidade, que é a realidade do reino, vai aumentando. Cada pessoa que se desperta e se une à fileira daqueles que estão manifestando a glória e revelando a glória de Deus, mais e mais os códigos são ativados sobre a Terra, sobre o planeta, sobre a natureza e também sobre as consciências, né? A outra notícia é que os trevosos, eles estão cada vez mais ficando sem alternativa para enganar as pessoas que estão se despertando. Então, à medida que a luz é ativada, a consciência do ser humano vai sendo restaurada e os trevosos também começam a ficar sem chão, né? Sem palavras para conseguir enganar as pessoas. E também, gradativamente, os seres que estão ainda trabalhando na dualidade, eles estão sendo avisados, eles estão sendo convocados para que eles mudem a sua maneira de viver. E o céu está trabalhando com aqueles que realmente não têm mais jeito, eles estão também trabalhando para remover essas pessoas de dentro do planeta. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo, e que no devido tempo os anjos viriam e fariam a colheita para reunir o trigo no celeiro, que significa uma habitação espiritual onde Deus ele quer colocar a gente no sentido de reino, não de lugar físico, mas a nível vibracional, a nível de habitação divina, e também queimaria a palha, né? Queimaria a palha, queimaria o joio. Então, também está tendo essa separação. Você já consegue perceber fisicamente que as pessoas, elas estão se unindo, né? Pelo seu nível de crença, pela sua espiritualidade. Algumas pessoas já não conseguem mais ficar em ambientes negativados. Por quê? Porque elas foram despertas. Elas já estão despertas. E à medida que você vai se despertando, você não consegue mais ficar num ambiente negativado e muito menos conviver com pessoas negativadas. Então acaba acontecendo o quê? Uma separação. E isso a própria sincronicidade do reino vai fazendo. Então, vai acontecer o quê? Aquilo que Jesus falou, né? Ele disse assim: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ele falou também que estariam separados na própria casa, né? Um contra o outro. Isso significa o quê?
que pessoas que habitam dentro de um lar onde tem pessoas negativadas, de repente você se desperta nessa situação, haveria uma separação energética, uma separação espiritual, podemos dizer assim, certo? Então, algumas coisas, ao mesmo tempo que você começa a ficar distante de algumas pessoas, por outro lado, você começa a encontrar a sua família espiritual, você começa a encontrar a sua tribo espiritual, não no sentido de separatista, mas de ressonância, né? Comungar, comunhão, comum união. A Bíblia diz ali no livro de Atos dos Apóstolos que da multidão dos que creram, né, tinham tudo em comum e eles estavam juntos todos os dias, né, no templo e nas casas. Ou seja, você começa a sentir o desejo de estar com pessoas que você possa ter comunhão espiritual, certo? Então, outra coisa também que está acontecendo é que os cativeiros espirituais estão sendo demolidos, né? Dutos, né? Dutos subterrâneos estão sendo explodidos. Quando eu falo explodido, eu estou falando energeticamente. Veja se tem uma bolha espiritual, né? Um casulo espiritual, um duto espiritual, um cativeiro espiritual. Quando a luz chega, simplesmente, pá, aquela energia que aprisionava pessoas, ela é dissolvida, ela é diluída. Então, a gente está aqui usando o termo, os cativeiros espirituais estão sendo demolidos, estão sendo explodidos. Se você se sente em algum cativeiro, queridos, basta você proclamar a sua libertação, porque você pode ter certeza que os profetas que estão habilitados junto com os anjos vão remover esse cativeiro, tá? Isso externamente, dentro do seu coração, é você que tem que abrir. E o fato de você proclamar a sua libertação, olha, eu declaro que eu sou livre, eu declaro que eu sou livre em Cristo, eu declaro que a minha liberdade, ela é real em Cristo. Isso também vai depender o quê? Da maneira como você crê. Porque se você está aprisionado, mas você continua afirmando aquela realidade, mais da realidade de prisão você vai sentir. Você, independente, está numa situação de prisão, de enfermidade ou de qualquer outra coisa, você precisa proclamar a sua realidade em Cristo. Porque quando você proclama a sua realidade em Cristo, o céu vai se mover para fazer com que a realidade de Deus aconteça na sua vida. Então, comece a proclamar quem você é em Cristo, a sua liberdade, a palavra de vida, a palavra de paz, a palavra de ressurreição, a palavra de salvação, e você pode ter certeza que o céu vai se mover para lhe abençoar, para lhe resgatar. Há um mover coletivo, é aquilo que eu tenho visto. Muitas pessoas podem chegar para você, e eles estão fazendo isso e ainda vão continuar fazendo isso, vão chegar e vão dizer, olha, Deus me falou que vai acontecer um desastre, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Queridos, as pessoas estão vendo um consciente coletivo que já está sendo desativado. Ou elas podem estar indo no mundo espiritual e vendo as forças do governo inferior. Elas podem estar visualizando a agenda do anticristo e proclamando sobre a terra, por não conhecer. Agora, aqueles que estão recebendo as informações direto de Cristo, direto da mente do Pai, do plano da luz, eles estão proclamando o reino sobre a terra. E isso não tem nada de novo. A proclamação do reino consiste em continuar ou dar continuidade àquilo que Cristo já estava fazendo. Foi isso que Cristo veio fazer aqui. Fazer de nós uma nova criatura e fazer também do nosso ambiente um novo tempo. A apóstola tem profecias. A grande maioria das profecias já se cumpriram. O período de trevas, a idade escura, já se manifestou, tá? Existem coisas que não precisam repetir, a menos que os seres humanos continuem acreditando nessas realidades
e proferindo isso profeticamente para que isso volte a acontecer. Lembrando que é o consciente coletivo que governa. Então, se as pessoas continuam crendo, acreditando e ativando as mesmas realidades, vão viver movendo no deserto. Porém, aqueles que já estão na luz, conforme Cristo proclamou, desperta tu que dorme, Cristo te iluminará. Aqueles que já receberam a luz de Cristo estão pregando a luz, estão já habitando junto com Cristo, já estão habitando junto com os anjos, queridos. A realidade da habitação angelical já é real para muitos. Enquanto alguns estão aí coabitando junto com o demônio e proclamando, o pavor, as trevas, inclusive, infelizmente, alguns líderes, outros já estão habitando junto com Cristo e já estão habitando na habitação dos anjos. Qual é a habitação dos anjos? Quinta e sexta dimensão. Sétima dimensão começa o plano da unicidade, onde a consciência de Cristo se estabelece, onde o corpo de Cristo se estabelece, onde a unidade universal se estabelece. Da sétima dimensão para cima é um plano infinito de unidade, no qual nós somos um em Cristo Jesus. Então, não dê ouvidos às más informações. A origem disso é um terreno baixo. Mas, apóstola, e se cumprir essas notícias ruins amanhã ou depois? É porque existe um coletivo dando força para essa energia. É assim que funciona. É assim que funciona, tá? Então vamos dar força para o reino. Vamos dar força para o reino de Deus. Ao invés de ficarmos esperando algo acontecer no futuro, vamos nós viver a realidade do reino e vamos nós também proclamar a realidade do reino até que esse reino se torne visível para todos. Aleluia! Então não acredite na manipulação dos falsos líderes que estão trabalhando em nome do anticristo. O anticristo ele tem a função de destruir, através de mentira, gerar uma realidade ilusória para destruir aquilo que Deus criou. Enquanto Cristo ele vem para dar vida e vida com abundância. Vida com abundância. Então, fique fora dessa questão de batalha espiritual. Entre na unicidade, resgate a sua paz interior, resgate o seu descanso e habite ricamente na presença de Cristo, né? Todas as pessoas estão tendo a oportunidade do despertar, tá? Até bem pouco tempo eu tinha a informação de que era apenas o grupo do Portal 9 ou outras pessoas que vieram para esse fim. A gente tem a informação agora de que o trabalho de base, de ancoragem, ele foi tão maravilhoso que um nível de luz está sendo espalhado. A unção, o poder, as virtudes do céu. Não é só a unção, não é só o poder. É as virtudes de Deus estão sendo ativadas sobre a terra. Há um grande número de pessoas despertando e agora também já existe a possibilidade. E Deus está dando a oportunidade para que todos os seres humanos se despertem. Deus é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e possam voltar a habitar na dimensão do reino celestial. A terra está cheia da glória de Deus. Este é o tempo em que o anjo está voando pelo meio do céu. Ele tem um evangelho eterno para proclamar a todas as nações. E é a oportunidade de nós conhecermos a glória de Deus. Fiquem na paz e tenham todos um excelente dia.